realmente um prazer poder estar aqui com você mais uma vez, né? Hoje numa poltrona um pouquinho diferente, mas o prazer é o mesmo, não é? Talvez até um pouquinho maior, porque esses dias a gente não tem estado com tanta frequência, mas com certeza é muito bom poder estar falando diretamente com você e que hoje realmente seja um dia que o Senhor possa revelar a você a sua graça, o seu amor e mostrar para você de uma maneira muito simples a fidelidade que Ele tem para com você. A palavra de Deus é muito clara quando diz que mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Então, com certeza, nós podemos crer em cada uma das promessas do Senhor para nós. E aqui comigo, juntamente no mesmo espírito, com certeza, o pastor Ademar Guerra. Sim, eu também não estou no mesmo lugar, mas estou no lugar do Rogerinho, meu do lado ali, mas está tudo bem, né? Beleza, tranquilo. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê uma unção assim tremenda, que você tenha começado o ano aí debaixo da graça, né? Que a graça do Senhor nos basta, ela é importante para a nossa vida, a unção da graça sobre a nossa vida. Então, você estando debaixo da graça, você está bem. E que o Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça, que esse ano 2017, sim, janeiro já tenha começado assim, bênção na sua vida. É o que nós ministramos e que nós aqui do Clínica da Alma queremos para você, uma unção sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero já deixar para você o nosso WhatsApp, que é o 98402-9756, para que você possa deixar o seu pedido de oração, a sua participação, interagir com a gente, porque o tema hoje ele é realmente um tema muito interessante. Ele é sobre uma das figuras mais interessantes que nós temos no contexto bíblico, pelo menos no contexto do Novo Testamento, né? Claro que a essência é Cristo, mas Cristo relacionou com pessoas e deixou várias pessoas e vários relatos interessantes a respeito de muitas pessoas. E hoje a gente vai abordar uma dessas pessoas bem intrigantes do Novo Testamento, né? Não é isso, Guerra? Nós temos, o tema aqui ele é interessante, parece até antagônico, né? Referente à pessoa. Mas na caminhada a gente pode ver que não é antagônico. É o carisma de Pedro, né? Você pode perguntar, Pedro era carismático? No início ele era meio estourado, não é? Mas nós vamos caminhar aqui e vamos ver que realmente o carisma dele fez com que as pessoas caminhassem. E a Bíblia fala lá em Atos que só das pessoas olharem para os apóstolos, o carisma deles, as pessoas já abriam o coração para Jesus, né? Nós temos Mateus 16, de 15 a 19, que fala assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: disse tu, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas ao Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então nós temos aqui, nessa questão aqui, Pedro foi abençoado com carisma e atraiu outros a fim de segui-lo. Como discípulo, tornou-se um líder de outros líderes. O que deu a Pedro esse carisma, né? O que deu esse carisma a Pedro, que despertou os outros para aceitar a sua liderança? É uma pergunta. A partir dos 4 evangelhos, nós podemos concluir uma resposta, não é? Então, nós temos aqui, Rogerinho, o que trouxe esse carisma a Pedro? É engraçado, Guerra, a semana passada a gente falou
bastante a respeito de discipulado, né? Sim, Isto com é, certeza. a relação do discipulador e o discípulo, ou mesmo aquele que está ensinando e o seu aprendiz. Sim. E claro que a gente não pode tirar o foco desses princípios estabelecidos por Cristo, porque essa para nós é a relação mais firme Sim. que a gente tem nessa relação de aprendiz com o seu instrutor. Com né? certeza. Porque realmente Jesus, ele fez isso com uma maestria tremenda e ninguém fez isso tão bem quanto ele. Sim. Né? Mas quando a gente começa a parar e olhar a respeito de Pedro realmente ele é uma figura um pouco conflitante. Com certeza. É uma figura sempre presente, né? Mas uma figura sempre conflitante. Apesar dele ter escrito poucos livros, até mesmo porque ele não era uma pessoa de muita escrita, né? Sim, Como os próprios evangelhos dizem isso, diferentemente de Paulo, mas a figura de Pedro, ela é sempre marcante e sempre presente. Com certeza. Tanto na vida durante a vida de Jesus, como depois que Jesus vem, ressuscita e volta de novo, né, para os céus. E Pedro, então, fica como essa figura extremamente marcante e ele realmente se destaca Sim. como um líder na igreja. Com certeza. Né? Então, ele realmente passa a ser e exercer essa função de liderança, não só na igreja de Jerusalém, como na igreja ao restante do mundo. Essa referência de Pedro, ela é muito forte, muito marcante. Agora, como que Pedro realmente conseguiu estar nessa posição? Foi através do seu carisma. Sim. Né? Então, apesar das muitas polêmicas, né, e até mesmo do seu jeito de ser, ele não deixou de ser uma pessoa carismática. Sim, com então, certeza. eu tenho a impressão que Pedro era o tipo de pessoa: ame ou deixe-o. Sim, sim, não, sim, não. Sim, não, não. Passou do maligno. Não tinha meio termo. Não né? tinha. Vai ou vai. Mas Pedro, ele era realmente essa pessoa e essa figura bem interessante, e a gente vai ver a respeito não somente da função de liderança de Pedro, mas também desse carisma e da forma como Pedro tem para se relacionar. Certeza. Antes da gente ir, Guerra, para os tópicos, nós temos aqui algumas mensagens já, e uma delas fala: Pastor Rogério, bom dia para você, peço oração para mim e para o meu esposo, que nós estamos precisando, Ivani. Então, amém. Ivani, nós vamos orar sim, em nome de Jesus. Temos também aqui uma participação: bom dia, pastores. Obrigado, Senhor, por nos permitir hoje acompanhar esse programa maravilhoso, que eu fico mais fortalecida na fé, porque aprendo muito. É uma aula diária através da Rede Super, que graças a Deus a tecnologia nos proporciona. Amém. É verdade. Ore por meus familiares e a saúde de minha filha que está doente, e por todas as minhas necessidades, que Ele sabe quais são. Você já sabe quem é? Sei. Ela diz: sou de Currais Novos. Célia. Tá Célia de Currais minha irmã Célia, um forte abraço. Amém. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E nós vamos continuar orando. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, gostaria de pedir oração para toda a minha família e para que Deus abra a porta de emprego para mim e para meu esposo. Me chamo Rosângela, DDD 31, que Deus os abençoe. Amém, Rosângela, que Deus possa realmente te abençoar em nome de Jesus. Tem uma participação aqui, o DDD é 84. Então ela mandou uma mensagem ontem e confirma e manda uma outra mensagem hoje. Ontem a gente não deu para ler, mas hoje: a paz, amados, amo vocês. Sou Cleide de Ares, Rio Grande do Norte. Peço que orem por mim. Tenho me sentido fraca, pelo que minha mãe está enferma. Orem por nós. Assisto vocês todos os dias. Vocês são bênção. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Abençoe, né? Vamos orar por todos os pedidos de oração até aqui daqui a pouco.
Amém? Amém. Vamos lá, Guerra? Nós temos aqui a questão, né, nós temos o que colocou aqui a pergunta, o que deu a Pedro esse carisma que despertou os outros para aceitar a sua liderança? É uma pergunta, né? Tem um guarda-chuvinha aqui. Então, pelo menos tem o final do cabo do guarda-chuva. Tem um final. Sua personalidade. Pedro parecia possuir um temperamento sanguíneo. Eu acho que não parecia, não. Eu acho que ele era sanguíneo. Ele era normalmente o primeiro a falar, não é? Então, é uma característica do sanguíneo, o primeiro a falar, tomar a frente, né? E isso aí, o sanguíneo, normalmente, ele tem um pouco de ansiedade, né? Porque ele está ali e ele quer tomar a frente, quer falar e tudo. E muitas vezes isso até ajuda na questão da área evangelística. Eu acho que o evangelista tem que ser um pouco sanguíneo. Senão ele não vai. É interessante, você tocou numa questão, Guerra, que é a questão do evangelista. Sim. Então, o evangelista, ele precisa realmente tomar uma atitude Sim. diante de uma necessidade que ele enxerga. Com certeza. E é extremamente curioso como aquela pessoa que tem as habilidades e o ministério focado no evangelismo, Sim. o quanto que ele consegue ver de uma maneira tão evidente a necessidade que o outro tem de ouvir a palavra de Deus. Com certeza. Então, isso faz realmente do ministério evangelístico, aquele que tem esse tipo de ministério, enxerga realmente essa facilidade e não só essa necessidade, como as oportunidades para isso. Para né? entrar, com certeza, para aproveitar a brecha, né, e entrar ali. E Pedro, ele realmente era o que falava primeiro. Nem sempre acertando, mas algumas vezes acertando sim. Com certeza. Então, a gente tem o próprio episódio, né, de Jesus com Pedro, quando os discípulos, quando Jesus pergunta para os discípulos, que é exatamente esse texto que a gente está trabalhando hoje, Sim. quem dizem que eu sou? Então Pedro se levanta logo, não é? Esperou ninguém levantar, não, né? De repente alguém poderia até ter uma resposta melhor, mas Pedro, ele se levantou logo. E na realidade não foi Pedro que se levantou, porque não foi carne e sangue que revelou aquela verdade a Pedro, conforme diz o texto. Então a gente vai ver, Guerra, que além de ser o primeiro a falar, ele era uma pessoa que era extremamente usada pelo Espírito de Deus. Com certeza. E ainda que em determinados momentos falasse besteiras, não é? Porque aquele que fala rapidamente corre o risco de falar sem pensar. Porque não dá tempo Não dá tempo para pensar, não é? Mas isso não quer dizer que Pedro não era uma pessoa carismática. Sim. Né? Então, o carisma de Pedro e essa forma de Pedro se manifestar, muitas vezes fazia com que realmente ele se sobressaísse. Sim. Agora, é interessante que nessa questão evangelística nós vamos ver o quanto ele foi usado, né? Sim. Nos momentos importantes e decisivos na história da igreja, exatamente com essa questão, né? E esse ímpeto, não só de falar, como de evangelizar. Sim, conforme está escrito ali em Atos capítulo 2, e depois quando ele é conduzido pelo Senhor à casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, que é uma coisa bem interessante, que depois a gente vai ter, com certeza, um programa só focado nesses dois termos. Amém, mano. Né? Glória a Deus. Olha, Anny, tem uma questão aqui, você quer ler aí ou quer esperar que o próximo vez tiver? Não, tem muitos pedidos aqui, Guerra. Então mas pegar. pode ler o próximo, que aí, antes da gente comentar... Eu acho interessante isso aqui, porque esse tópico aqui, ele fala sobre seu propósito, não é? E é assim, o que a gente deixa para você aqui, né? Uma proposta para esse ano de 2017. Qual o seu propósito? Né? Lá no Mineirinho, você deve ter colocado lá o propósito lá naquela folha que foi colocado para você lá e tudo. Mas eu te faço uma pergunta. Qual o seu propósito nesse ano 2017? Pedro abraçou sua missão mais rapidamente que qualquer outro discípulo.
ele foi o primeiro a agir. Não é? É exatamente aquilo que a gente estava comentando aqui. Com certeza. Ele entende que há uma necessidade e ele não consegue ficar sem tomar uma atitude. Então, eu acho que mais do que sanguíneo, eu acho que Pedro era uma pessoa decisiva e com um tipo de comportamento dominante. E isso fica muito evidente no ministério de Pedro. Uma questão aqui, Rogerinho, que eu coloco aqui, é a questão da missão. Sim. Ele abraçou a missão dele, não é? E esse propósito, muitas vezes, nós temos que abraçar. Qual que é a minha missão? Vou abraçar e vou fazer com dedicação e bem feito, que foi o que ele fez. Sim. Ele fez bem feito. Fez bem feito. E com dedicação, não é? Recebeu algumas exortações no meio do caminho, né? Mas faz parte do contexto. Faz parte. Né? Faz parte do contexto, tá, meu querido? Ninguém acerta o tempo todo, né, Guerra? Não, tá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.